Fazendo uma promessa chocante, ela ignorou o aviso de um sabedor e algo aterrorizante aconteceu. Clara sempre foi uma menina sonhadora. Um dia, durante uma visita à feira mística da cidade, cruzou com um vidente de olhar profundo. Ele segurava cartas com imagens enigmáticas, e ao avistar Clara, sorriu de um jeito perturbador. A fama terá um preço, criança. Cuidado com os rostos que desapareceram na busca pelo glamour, disse ele, em um sussurro que parecia atravessar as paredes e penetrar na alma dela. Mas Clara, em seu fervor juvenil, ignorou o aviso do sábio, fazendo uma promessa a si mesma. Eu serei a modelo mais famosa da minha geração. Com os olhos brilhando de entusiasmo, Clara se mudou para uma cidade pulsante, cheia de luzes neon e vitrines cintilantes. Era como um sonho. A primeira vez que desfilou em um evento, sentiu a adrenalina subindo. Roupas de alta costura tocavam seu corpo, cercada por aplausos ensurdecedores. Contratos começaram a surgir. Mas a alegria logo se transformou em pressão. A competição era feroz. Modelos magras como palitos competiam com ela, sempre dispostas a tudo para brilhar. A atmosfera nos bastidores era pesada. Sempre alguém sussurrava sobre as que vieram antes, as que desapareceram. Clara sentiu um nó na garganta, como se a cidade tivesse uma alma sombria. Mergulhando nesse novo mundo, ela conheceu uma rival, Vanessa, uma presença imponente e gelada, cuja mirada parecia cortar qualquer esperança. Vanessa era uma sombra, sempre por perto, sempre a ameaçar os sonhos de Clara. Com o tempo, Clara começou a perceber que a indústria da moda não era só glamour. Segredos obscuros permeavam suas passagens brilhantes. Um colega modelo, com quem havia feito amizade, desapareceu misteriosamente. Ela era a próxima grande coisa, comentaram os estilistas. Enquanto Clara sentia um calafrio, um arrepio na nuca. O que estava acontecendo? As noites começaram a se tornar mais longas. Clara andava ansiosa, mergulhando em pesquisas, conversando com modelos mais experientes. Ouviu histórias de festas clandestinas, rituais estranhos e promessas feitas em troca de sucesso. As paredes da cidade pareciam sussurrar segredos que ela não deveria conhecer. E quanto mais ela investigava, mais questões surgiam. Na véspera de uma apresentação crucial, um envelope anônimo chegou pela manhã. As mãos de Clara tremiam ao abri-lo, revelando fotos de modelos que tinham desaparecido, rostos pálidos e olhares vazios. A mensagem era simples, mas aterradora. Não ignore os avisos. O que você procura pode custar mais do que imagina. O coração dela disparou. Estaria realmente preparada para pagar esse preço? Era um dilema. Os sonhos eram sedutores, mas havia um preço a ser pago. E as sombras do passado começaram a se aproximar. O que Clara faria agora? Com o coração acelerado e uma dúvida horrenda na mente, ela olhou para o espelho, perguntando-se se estava disposta a arriscar tudo em busca de sua meta. A verdade estava à espreita e o tempo estava se esgotando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento tenso,
Clara sentiu o peso da decisão a pressionar seu peito. Estava na frente do espelho, lembrando das palavras do vidente. A mensagem do envelope ecoava em sua mente. O que você procura pode custar mais do que imagina. Um frio percorreu sua espinha, mas ela ainda se agarrava ao sonho que a trouxe até ali. À noite, enquanto se preparava para o desfile, o coração acelerado, um grito ecoou nos corredores do backstage. Clara e outras modelos correram para o local de onde o som vinha. O que encontraram foi indescritível. Vanessa estava ali, caída, pálida como cera. O que mais chocou Clara foi o sorriso enigmático que ela tinha no rosto. Como se em seus últimos momentos tivesse finalmente descoberto um segredo. A avassaladora tensão que antes dominava o ambiente agora se transformou em pânico. Os estilistas e os assistentes se aglomeraram em volta de Vanessa. Clara ficou paralisada, um nó firme na garganta. O murmúrio crescente se tornava uma onda de histeria. O que aconteceu com ela? Foi um acidente? Alguém a viu deslizar? Até que, em meio ao caos, um modelo mais velho que Clara, alguém que ela tinha conhecido brevemente, gritou: "Ela não está morta! Olhem o que ela tem no bolso!" Todos os olhos se voltaram para o rosto desfigurado de Vanessa, para as mãos que pareciam rígidas como pedras. Uma assistente rapidamente retirou algo de seu bolso e, ao erguer para que todos vissem, Clara sentiu o estômago revirar. Um pedaço de papel, e havia algo escrito nele. O que estava ali não era uma mensagem comum, mas uma anotação, uma lista de nomes. Entre os nomes estavam os de várias modelos desaparecidas. E o nome de Clara estava lá, destacado, como se já estivesse marcado para o que viria. Um calafrio atravessou o corpo de Clara. O que isso significava? Como ela poderia estar ligada a Vanessa de uma maneira tão macabra? Olhos se fixaram nela, e o murmúrio se transformou em sussurros ameaçadores. "Clara, você sabia de algo? O que você tem a ver com isso?" Ela sentiu a pressão da responsabilidade, o fardo de uma verdade que talvez não conhecesse. Com o pânico crescendo, Clara começou a sair do local, seu coração dando saltos. As vozes atrás dela ficaram distantes, mas a imagem de Vanessa e a lista de nomes queimavam. Na sua mente, como alguém poderia ter feito isso? E mais importante, quem estava atrás de tudo aquilo? A única certeza que restava era que o caminho dela, até então um sonho, se tornara uma trilha sombria e traiçoeira. O que mais havia por trás daquela indústria desgastante? E qual seria seu próximo passo para desvendar essa nova realidade? O desfile já não parecia mais importante. Ela precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Clara saiu correndo do backstage, o coração disparado e a mente em turbilhão. As palavras de Vanessa ecoavam em sua cabeça, aquela lista com seu nome a assombrando. No entanto, ao encontrar um lugar isolado, ela se virou para tentar respirar. A sala estava cheia de espelhos e luzes, mas tudo o que ela conseguia ver era o reflexo de seu próprio medo. Então, o som de passos veio atrás dela. Era uma modelo conhecida, Sofia, alguém que parecia ter sempre as respostas. Seus olhos vazios e expressão preocupada eram um aviso. "Clara, você precisa sair daqui. Isso é maior do que pensamos", disse ela, a voz trêmula. "Do que você está falando?" Clara respondeu, tentando manter a calma, mas Sofia continuou. "Não sou a única a perceber. Aquilo que aconteceu com Vanessa foi deliberado. Nós somos apenas peças nesse jogo." Um arrepio percorreu a coluna de Clara. O que Sofia queria dizer com o jogo? O medo tomou conta. Antes que pudesse processar mais, Sofia puxou um papel do bolso. Foi quando Clara viu o que estava escrito, uma lista de lugares, cada um mais sinistro que o outro. "Rituais", murmurou Sofia.
Ninguém sabia até agora. Clara estava perdida. Lembranças do sussurro sobre festas clandestinas começaram a fazer sentido. Ninguém sabia, ou ninguém quis saber. Clara questionou, seu tom se tornando mais desafiante. Nesse momento, a luz do corredor começou a piscar. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer envolveu as duas. De repente, um grito estridente cortou o ar. Como um fulgor de terror. Alguém havia entrado na sala, mas não era apenas qualquer um. Era um dos estilistas mais renomados. Seu rosto pálido e debilitado. Ele estava suado e emanava desespero. Vanessa não era a única. Elas estão voltando, disse ele quase sem fôlego. Clara trocou olhares com Sofia, enquanto um medo paralisante crescia. Voltando para a passarela? Mas o que exatamente ele queria dizer? O que você sabe? Clara exigiu saber, seu tom firmando-se. O estilista hesitou, olhando para trás, como se temesse ser ouvido. Um culto, uma fúria. Elas desapareceram, mas estão tentando voltar. E nesse exato momento, um grito ensurdecedor ecoou novamente. Desta vez, não era distantemente. Era perto e cheio de agonia. Clara e Sofia correram em direção ao som, pulsando adrenalina em cada passo. Quando chegaram ao ponto onde tudo parecia ter começado, um cenário grotesco se desenhou à frente delas. Lá, em meio aos flashes de câmeras e o caos do evento, estavam várias modelos, mas não eram como antes. O que Clara viu a deixou paralisada, a pele esticada na sensação horripilante. As modelos, aquelas que tinham desaparecido, estavam retornando. E seus olhos pareciam vazios, como se nada restasse de quem eram antes. O estilista se afastou, sussurrando com terror. Agora vocês entenderão o preço da fama. Um calafrio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo de verdade? As palavras do vidente voltaram à mente. Cuidado com os rostos que desapareceram. Clara percebeu que o que ela desejava ardentemente poderia custar mais do que imaginava. E no centro daquela confusão, o que eram amigas e rivais tornavam-se meras sombras em um jogo muito maior. Estaria Clara pronta para descobrir? Clara ficou paralisada, absorvendo a cena diante dela. As modelos desaparecidas estavam de volta, mas suas expressões eram vazias, como se suas almas tivessem sido arrancadas. O estilista, alheio ao pânico crescente, se afastou rapidamente, murmurando algo sobre um culto. Não era apenas um desfile de moda, mas uma batalha por suas vidas. Um dos rostos familiares na multidão se destacou. Era Sofia, que agora parecia quase frenética. Ela puxou Clara, mas a jovem estava sem ação. Quando finalmente se virou para Sofia, Clara viu o terror nos olhos dela. O que está acontecendo? Clara precisava desesperadamente de respostas. Você não entende? Elas estão tentando voltar, mas não é só isso. Sofia respirou, o pânico crescendo a cada segundo. Elas estão mudando. Não são as mesmas. Clara, você não deve estar aqui. O queixo de Clara tremeu. Para onde elas estavam indo? O que significava mudando? De repente, uma das modelos que havia desaparecido, Gabriela, ergueu a mão como se tentasse falar. O estúdio, cheio de gente, silenciou instantaneamente. O olhar de Gabriela estava vazio, mas sua voz era clara. Cuidado com o que desejam. A fama transforma. O momento foi eletrizante, e então, como se uma nova energia tivesse sido libertada, as modelos começaram a se mover em uníssono. Um padrão sinistro se formou, como se estivessem ensaiando uma dança macabra. A luz piscava e o pânico tornou-se palpável.
Clara estava presa, recebendo as emoções e lembranças de Vanessa, das outras meninas. Era como se uma força desconhecida estivesse puxando-a para o centro daquela dança cruel. Então, um grito. Não era das modelos. Era de uma das assistentes, cujo rosto se contorcia de horror. Ela fez um acordo. E em um momento, tudo fez sentido. As modelos não estavam apenas voltando. Elas estavam lá para resgatar algo perdido. Um pacto tinha sido feito. E agora queriam Clara. A lista no bolso de Vanessa, o seu nome marcado, era como um destino inescapável. Sofia a puxou de volta, mas Clara estava paralisada. A verdade a atingiu como um raio. Ela nunca deveria ignorar as palavras do vidente. E se a própria Sofia estivesse envolvida nesse jogo sombrio? As expressões de todos ao redor foram misturadas. Suspeitas e medos se espalharam como uma epidemia. Tudo o que Clara sabia estava desmoronando. As garotas que eram suas concorrentes agora pareciam estar em um estado de transe, se movendo como zumbis. E o que era uma luta para ser a melhor se tornara uma luta pela sobrevivência. O que Sofia sabia? Quem mais estava envolvido? Clara se sentia perdida em suas próprias conexões, sem saber a quem poderia confiar. A música começou a tocar, quase hipnotizante. Clara olhou para Sofia e viu a preocupação brotando em seus olhos. Mas a dúvida a consumia. Estaria ela realmente do lado certo? O medo tomou conta, mas não havia mais tempo. Um passo à frente e Clara poderia se afundar nesse abismo sombrio ou lutar pela verdade que já estava escapando das suas mãos. E com o coração acelerado, ela percebeu que precisava agir. Quem sabia o que estava por vir e o que teria que sacrificar para se salvar? A resposta estava se formando nos ecos daquela dança hipnótica. E Clara estava prestes a entrar na noite que mudaria tudo. Clara estava paralisada, absorvendo a cena diante dela. As modelos desaparecidas estavam de volta, mas suas expressões eram vazias, como se suas almas tivessem sido arrancadas. O estilista, alheio ao pânico crescente, se afastou rapidamente, murmurando algo sobre um culto. Não era apenas um desfile de moda, mas uma batalha por suas vidas. Um dos rostos familiares na multidão se destacou. Era Sofia, que agora parecia quase frenética. Ela puxou Clara, mas a jovem estava sem ação. Quando finalmente se virou para Sofia, Clara viu o terror nos olhos dela. O que está acontecendo? Clara precisava desesperadamente de respostas. Você não entende? Elas estão tentando voltar. Mas não é só isso. Sofia respirou, o pânico crescendo a cada segundo. Elas estão mudando. Não são as mesmas, Clara. Você não deve estar aqui. Queixo de Clara tremeu. Para onde elas estavam indo? O que significava mudando? De repente, uma das modelos que havia desaparecido, Gabriela, ergueu a mão como se tentasse falar. O estúdio, cheio de gente, silenciou instantaneamente. O olhar de Gabriela estava vazio, mas sua voz era clara. Cuidado com o que desejam. A fama transforma. O momento foi eletrizante. E então, como se uma nova energia tivesse sido libertada, as modelos começaram a se mover em uníssono. Um padrão sinistro se formou, como se estivessem ensaiando uma dança macabra. A luz piscava, e o pânico tornou-se palpável. Clara estava presa, recebendo as emoções e lembranças de Vanessa, das outras meninas. Era como se uma força desconhecida estivesse puxando-a para o centro daquela dança cruel. Então, um grito. Não, era das modelos. Era de uma das assistentes, cujo rosto se contorcia de horror. Ela fez um acordo. E em um momento, tudo fez sentido. As modelos não estavam apenas voltando. Elas estavam lá para resgatar algo perdido. Um pacto tinha sido feito, e agora queriam Clara. A lista no bolso de Vanessa,
O seu nome marcado. Era como um destino inescapável. Sofia a puxou de volta, mas Clara estava paralisada. A verdade a atingiu como um raio. Ela nunca deveria ignorar as palavras do vidente. E se a própria Sofia estivesse envolvida nesse jogo sombrio? As expressões de todos ao redor foram misturadas. Suspeitas e medos se espalharam como uma epidemia. A música começou a tocar, quase hipnotizante. Clara olhou para Sofia e viu a preocupação brotando em seus olhos, mas a dúvida a consumia. Estaria ela realmente do lado certo? O medo tomou conta, mas não havia mais tempo. Um passo à frente e Clara poderia se afundar nesse abismo sombrio, ou lutar pela verdade que já estava escapando das suas mãos. E foi então, no clímax da música, que tudo mudou. Uma onda de energia pulsante explodiu dali. As modelos desaparecidas pararam de dançar, e de repente os rostos que antes estavam vazios adquiriram uma expressão de fúria. Clara viu um brilho intenso nos olhos de Gabriela, e, antes que soubesse, ela estava diante dela. Clara! Gabriela gritou, sua voz agora cheia de dor e raiva. Você é a chave. Você trouxe tudo isso de volta. O choque fez o coração de Clara disparar. O que isso significava? Como ela poderia ser a responsável? Era como se uma corrente invisível estivesse conectando ela a todo aquele horror. Sofia olhou para Clara, seus olhos cheios de desespero. Você precisa entender. Elas estão aqui para levar você com elas. Clara sentiu a respiração faltar. A transformação estava mais perto do que pensava, e o caminho de retorno parecia impossível. Poderia realmente ser. Gabriela dizia que o preço pela fama estava além do que ela ousava imaginar. E em um movimento final, as modelos começaram a avançar em sua direção, com os rostos transformados em máscaras de dor e ressentimento. O desespero tomou conta do recinto. O corpo de Clara tremeu, e ela teve certeza de que naquela noite, tudo o que sabia sobre si mesma estava prestes a ruir. Uma verdade devastadora se aproximava, e enquanto os olhares se fixavam em Clara, ela sabia que a escolha que teria que fazer poderia mudar tudo, para sempre. Clara estava paralisada, absorvendo a cena diante dela. As modelos desaparecidas estavam de volta, mas suas expressões eram vazias, como se suas almas tivessem sido arrancadas. O estilista, alheio ao pânico crescente, se afastou rapidamente, murmurando algo sobre um culto. Não era apenas um desfile de moda, mas uma batalha por suas vidas. Um dos rostos familiares na multidão se destacou. Era Sofia, que agora parecia quase frenética. Ela puxou Clara, mas a jovem estava sem ação. Quando finalmente se virou para Sofia, Clara viu o terror nos olhos dela. O que está acontecendo? Clara precisava desesperadamente de respostas. Você não entende? Elas estão tentando voltar, mas não é só isso. Sofia respirou, o pânico crescendo a cada segundo. Elas estão mudando. Não são as mesmas, Clara. Você não deve estar aqui. O queixo de Clara tremeu. Para onde elas estavam indo? O que significava mudando? De repente, uma das modelos que havia desaparecido, Gabriela, ergueu a mão, como se tentasse falar. O estúdio, cheio de gente, silenciou instantaneamente. O olhar de Gabriela estava vazio, mas sua voz era clara. Cuidado com o que desejam. A fama transforma. O momento foi eletrizante. Então, como se uma nova energia tivesse sido libertada, as modelos começaram a se mover em uníssono. Um padrão sinistro se formou, como se estivessem ensaiando uma dança macabra. A luz piscava e o pânico tornou-se palpável. Clara estava presa, recebendo as emoções e lembranças de Vanessa, das outras meninas. Era como se uma força desconhecida estivesse puxando-a para o centro daquela dança cruel. Então um grito. Não era das modelos, era de uma das assistentes, cujo rosto se contorcia de horror. Ela fez um acordo.
E em um momento, tudo fez sentido. As modelos não estavam apenas voltando. Elas estavam lá para resgatar algo perdido. Um pacto tinha sido feito. E agora queriam Clara. A lista no bolso de Vanessa. O seu nome marcado. Era como um destino inescapável. Sofia a puxou de volta. Mas Clara estava paralisada. A verdade a atingiu. Como um raio, ela nunca deveria ignorar as palavras do vidente. E se a própria Sofia estivesse envolvida nesse jogo sombrio? As expressões de todos ao redor foram misturadas. Suspeitas e medos se espalharam como uma epidemia. A música começou a tocar, quase hipnotizante. Clara olhou para Sofia e viu a preocupação brotando em seus olhos. Mas a dúvida a consumia. Estaria ela realmente do lado certo? O medo tomou conta, mas não havia mais tempo. Um passo à frente e Clara poderia se afundar nesse abismo sombrio, ou lutar pela verdade que já estava escapando das suas mãos. E foi então, no clímax da música, que tudo mudou. Uma onda de energia pulsante explodiu dali. As modelos desaparecidas pararam de dançar, e de repente, os rostos que antes estavam vazios adquiriram uma expressão de fúria. Clara viu um brilho intenso nos olhos de Gabriela, e antes que soubesse, ela estava diante dela. Clara! Gabriela gritou, sua voz agora cheia de dor e raiva. Você é a chave. Trouxe tudo isso de volta. O choque fez o coração de Clara disparar. O que isso significava? Como ela poderia ser a responsável? Era como se uma corrente invisível estivesse conectando ela a todo aquele horror. Sofia olhou para Clara, seus olhos cheios de desespero. Você precisa entender. Elas estão aqui para levar você com elas. Clara sentiu a respiração faltar. A transformação estava mais perto do que pensava, e o caminho de retorno parecia impossível. Poderia realmente ser o que Gabriela dizia? Que o preço pela fama estava além do que ela ousava imaginar? E em um movimento final, as modelos começaram a avançar em sua direção, com os rostos transformados em máscaras de dor e ressentimento. O desespero tomou conta do recinto. O corpo de Clara tremeu, e ela teve certeza de que, naquela noite, tudo o que sabia sobre si mesma estava prestes a ruir. Uma verdade devastadora se aproximava, e enquanto os olhares se fixavam em Clara, ela sabia que a escolha que teria que fazer poderia mudar tudo, para sempre. Mas, de repente, tudo escureceu. As luzes do espaço se apagaram abruptamente, e o grito de Clara se perdeu em um mar de escuridão. Quando as luzes voltaram, Clara não estava mais no salão. Em vez disso, estava sozinha, em uma sala iluminada, cercada por espelhos. O que era aquilo? O lugar era familiar e, ao mesmo tempo, aterrador. E naquele instante, ela reconheceu o reflexo que a encarava. Não era ela. A mulher refletida era uma versão dela mesma, mas mais velha, com um olhar profundo e uma expressão de sofrimento. Você não percebeu ainda? A figura murmurou, a voz ecoando como um lamento. Você foi feita para isso, Clara, para dançar com as sombras. Não pode ser, Clara gritou, assustada. Mas a mulher no espelho apenas sorriu, um sorriso amargo e triste. Você vai entender. A fama exige um sacrifício, e você já fez o seu. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que ela havia perdido, o que realmente havia feito. E antes que pudesse digerir a revelação, um ruído se intensificou atrás de si. As modelos, agora uma sombra absorvendo a cena diante dela. As modelos desaparecidas estavam de volta, mas suas expressões eram vazias, como se suas almas tivessem sido arrancadas. O estilista, alheio ao pânico crescente, se afastou rapidamente, murmurando algo sobre um culto. Não era apenas um desfile de moda, mas uma batalha por suas vidas. Um dos rostos familiares na multidão se destacou. Era Sofia.
que agora parecia quase frenética. Ela puxou Clara, mas a jovem estava sem ação. Quando finalmente se virou para Sofia, Clara viu o terror nos olhos dela. O que está acontecendo? Clara precisava desesperadamente de respostas. Você não entende? Elas estão tentando voltar, mas não é só isso. Sofia respirou, o pânico crescendo a cada segundo. Elas estão mudando. Não são as mesmas, Clara. Você não deve estar aqui. O queixo de Clara tremeu. Para onde elas estavam indo? O que significava mudando? De repente, uma das modelos que havia desaparecido, Gabriela, ergueu a mão, como se tentasse falar. O estúdio, cheio de gente, silenciou instantaneamente. O olhar de Gabriela estava vazio, mas sua voz era clara. Cuidado com o que desejam. A fama transforma. O momento foi eletrizante. Então, como se uma nova energia tivesse sido libertada, as modelos começaram a se mover em uníssono. Um padrão sinistro se formou, como se estivessem ensaiando uma dança macabra. A luz piscava e o pânico tornou-se palpável. Clara estava presa, recebendo as emoções e lembranças de Vanessa, das outras meninas. Era como se uma força desconhecida estivesse puxando-a para o centro daquela dança cruel. Então, um grito. Não era das modelos. Era de uma das assistentes, cujo rosto se contorcia de horror. Ela fez um acordo, e em um momento tudo fez sentido. As modelos não estavam apenas voltando. Elas estavam lá para resgatar algo perdido. Um pacto tinha sido feito, e agora queriam Clara. A lista no bolso de Vanessa, o seu nome marcado, era como um destino inescapável. Sofia a puxou de volta, mas Clara estava paralisada. A verdade a atingiu como um raio. Ela nunca deveria ignorar as palavras do vidente. E se a própria Sofia estivesse envolvida nesse jogo sombrio? As expressões de todos ao redor foram misturadas. Suspeitas e medos se espalharam como uma epidemia. A música começou a tocar, quase hipnotizante. Clara olhou para Sofia e viu a preocupação brotando em seus olhos, mas a dúvida a consumia. Estaria ela realmente do lado certo? O medo tomou conta, mas não havia mais tempo. Um passo à frente e Clara poderia se afundar nesse abismo sombrio. Ou lutar pela... E foi então, no clímax da música, que tudo mudou. Uma onda de energia pulsante explodiu dali. As modelos desaparecidas pararam de dançar e, de repente, os rostos que antes estavam vazios adquiriram uma expressão de fúria. Clara viu um brilho intenso nos olhos de Gabriela. E antes que soubesse, ela estava diante dela. Clara! Gabriela gritou, sua voz agora cheia de dor e raiva. Você é a chave. Você trouxe tudo isso de volta. O choque fez o coração de Clara disparar. O que isso significava? Como ela poderia ser a responsável? Era como se uma corrente invisível estivesse conectando ela a todo aquele horror. Sofia olhou para Clara, seus olhos cheios de desespero. Você precisa entender. Elas estão aqui para levar você com elas. Clara sentiu a respiração faltar. A transformação estava mais perto do que pensava, e o caminho de retorno parecia impossível. Poderia realmente ser o que Gabriela dizia? Que o preço pela fama estava além do que ela ousava imaginar? E em um movimento final, as modelos começaram a avançar em sua direção, com os rostos transformados em máscaras de dor e ressentimento. O desespero tomou conta do recinto. O corpo de Clara tremeu, e ela teve certeza de que naquela noite, tudo o que sabia sobre si mesma estava prestes a ruir. Uma verdade devastadora se aproximava, e enquanto os olhares se fixavam em Clara, ela sabia que a escolha que teria que fazer poderia mudar tudo, para sempre. Mas, de repente, tudo escureceu. As luzes do espaço se apagaram abruptamente,
e o grito de Clara se perdeu em um mar de escuridão. Quando as luzes voltaram, Clara não estava mais no salão. Em vez disso, estava sozinha em uma sala iluminada, cercada por espelhos. O que era aquilo? O lugar era familiar e, ao mesmo tempo, aterrador. E naquele instante, ela reconheceu o reflexo que a encarava. Não era ela. A mulher refletida era uma versão dela. Mesma, mas mais velha, com um olhar profundo e uma expressão de sofrimento. Você não percebeu ainda? A figura murmurou, a voz ecoando como um lamento. Você foi feita para isso, Clara, para dançar com as sombras. Não pode ser, Clara gritou, assustada, mas a mulher no espelho apenas sorriu. Um sorriso amargo e triste. Você vai entender. A fama exige um sacrifício, e você já fez o seu. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que ela havia perdido? O que aconteceria com Clara agora? Uma ondulação obscura formou-se em volta dela, as sombras dançando em um ritmo frenético. Clara sentiu o pânico se espalhar por seu corpo. O calor da luz começou a desaparecer à medida que a escuridão a envolvia. E em meio ao caos, Clara ouviu uma voz familiar, rouca e distante. Era de Vanessa. Clara, você tem que escolher. Você quer o que nós temos? Um choque a atravessou. O que Vanessa queria dizer com isso? E se a resposta estivesse ali, em sua própria essência? Antes que pudesse perguntar, uma dor intensa atravessou seu peito, como se uma corrente invisível a segurasse, puxando-a. O espelho tremulou e tudo ao seu redor começou a distorcer. A imagem de Vanessa se esvaindo diante dela, mesclando-se com o olhar vazio de Gabriela, criava um turbilhão de confusões. Escolha! A voz dela se intensificou, quase um grito uníssono. Clara olhou para as modelos. Seus rostos agora uma mistura de dor e desejo. As sombras estavam a poucos passos, e Clara teve certeza. Uma escolha estava prestes a ser feita. E em meio ao desespero, uma verdade oculta vindo em direção a ela. O que realmente era a fama? E o que custaria a sua própria alma? A resposta permanecia nas sombras, esperando para ser revelada. Clara estava paralisada, absorvendo a cena diante dela. As modelos desaparecidas estavam de volta, mas suas expressões eram vazias, como se suas almas tivessem sido arrancadas. O estilista, alheio ao pânico crescente, se afastou rapidamente, murmurando algo sobre um culto. Não era apenas um desfile de moda, mas uma batalha por suas vidas. Um dos rostos familiares na multidão se destacou. Era Sofia, que agora parecia quase frenética. Ela puxou Clara, mas a jovem estava sem ação. Quando finalmente se virou para Sofia, Clara viu o terror nos olhos dela. O que está acontecendo? Clara precisava desesperadamente de respostas. Você não entende. Elas estão tentando voltar. Mas não é só isso. Sofia respirou, o pânico crescendo a cada segundo. Elas estão mudando. Não são as mesmas, Clara. Você não deve estar aqui. O queixo de Clara tremeu. Para onde elas estavam indo? O que significava mudando? De repente, uma das modelos que havia desaparecido, Gabriela, ergueu a mão como se tentasse falar. O estúdio, cheio de gente, silenciou instantaneamente. O olhar de Gabriela estava vazio, mas sua voz era clara. Cuidado com o que desejam. A fama transforma. O momento foi eletrizante. Então, como se uma nova energia tivesse sido libertada, as modelos começaram a se mover em uníssono. Um padrão sinistro se formou. Como se estivessem ensaiando uma dança macabra. A luz piscava e o pânico tornou-se palpável. Clara estava presa, recebendo as emoções e lembranças de Vanessa, das outras meninas. Era como se uma força desconhecida estivesse puxando-a para o centro daquela dança cruel. Então, um grito. Não era das modelos, mas de uma das assistentes, cujo rosto se contorcia de horror. Ela fez um acordo, e em um momento tudo fez sentido. As modelos não estavam apenas voltando,
Elas estavam lá para resgatar algo perdido. Um pacto tinha sido feito, e agora queriam Clara. A lista no bolso de Vanessa, o seu nome marcado, era como um destino inescapável. Um estremecimento tomou conta de Clara. "O que você quer de mim?" gritou desesperada. Mas antes que alguém pudesse responder, as luzes falharam, criando uma escuridão profunda e impenetrável. Clara sentiu-se isolada, absorvendo o pânico crescente ao seu redor. As risadas ecoaram. Não eram risadas de alegria, mas de algo maligno, algo que manchava a atmosfera com sua presença. Quando as luzes voltaram, tudo parecia diferente. Mas não eram apenas as modelos que tinham mudado. Sofia estava de pé na sua frente, mas seu rosto estava distorcido, um sorriso cruel desenhado em seus lábios. "Você pensou que era só uma rivalidade, não é?" disse ela, a voz ecoando como um sussurro sinistro. "Eu sou parte disso, Clara. Estava tudo previsto e você é a estrela do nosso espetáculo." O coração de Clara disparou. "O que você quer dizer? Você está do lado delas?" "Eu sou uma delas, Clara." Sofia riu, a risada tingida de malícia. "A fama, o glamour, isso me trouxe até aqui. E você é a chave para tudo. Você vai nos ajudar a sair de aqui." Um nó se formou na garganta de Clara. A revelação a atingiu como um soco. A traição, as sombras das modelos, os rostos zombeteiros, tudo começava a fazer sentido. E enquanto o pânico a dominava, um som ecoou atrás dela, como um sussurro de promessas não cumpridas. As modelos começaram a avançar, a dança macabra se intensificando, e Clara percebeu que estava cercada. "Escolha!" A voz delas gritou, levantando uma pressão insuportável. A escuridão se abria, enquanto Clara fechava os olhos, sabendo que estava prestes a entrar em um abismo sem retorno. O que aconteceria com ela agora? A verdade liberada parecia mortal, e um único pensamento dominava sua mente. Não havia escapatória. A noite estava apenas começando. Clara estava cercada por uma escuridão esmagadora. A música sussurrava promessas sinistras no fundo, mas as vozes das modelos ecoavam em sua mente. Um dilema entre o desejo e o terror. Então o mundo ao seu redor começou a girar. Os sussurros, cada vez mais agudos, encheram o ar. "Você é a chave", repetiam, como uma mantra alucinatório. Sofia se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Clara nunca havia visto antes. "Você não pode fugir do que deseja. Aceite seu destino." Assim que essas palavras saíram de sua boca, a sala vibrou, como se um tremor passasse por ela, e subitamente uma luz ofuscante cortou a escuridão. Clara levantou as mãos para proteger os olhos. O calor a envolvia. Em um instante, enquanto os outros permaneciam paralisados, ela viu alguém passar pelo brilho. Um homem, alto e de pele pálida, com um olhar que parecia penetrar em sua alma. Ele se aproximou, quase flutuando, como se não tocasse o chão. "Clara", disse ele, a voz suave, mas carregada de uma autoridade sombria. "Você se esqueceu do que realmente deseja? Você não quer apenas fama. Você quer ser adorada." Um estremeção percorreu seu corpo. A intensidade da conexão fez seu estômago revirar. A luz ao redor dele pulsava como se fosse um coração. "Quem é você?" Clara respirou fundo, a paixão e o pânico se misturando. "Eu sou o que resta do que eles perderam", ele respondeu, olhando para as modelos, que agora estavam em transe. "Eu sou um dos sacrificados, uma promessa não cumprida." As palavras dele pareciam moldar a realidade, e Clara sentiu um nó na garganta. O culto não espera por uma escolha, ele exige uma entrega, e você está mais perto do que pensa de ser uma de nós. Então
tudo desabou. Clara viu as imagens dos rostos das modelos, das sombras que uma vez foram suas rivais, agora se contorcendo entre risos e gemidos de dor. E então, a hipnose que a cercava se quebrou. O homem estalou os dedos, e elas começaram a gritar, uma agonia inexplicável. O que está acontecendo? Clara gritou. O desespero transbordando. Você trouxe a noite, Clara. E agora o véu entre os mundos se rompe. O homem parecia se alimentar do medo dela. As modelos, em sua transformação dolorosa, começaram a se girar. Não mais apenas sombras, mas figuras grotescas, sua beleza dilacerada pela cegueira do desejo. De repente, uma das garotas se virou para Clara, seu rosto distorcido em contorções de ódio e desespero. Sofia, ela gritou, e o nome ecoou. Uma revelação. Ela sempre esteve do lado deles, Clara. Sempre foi uma delas. Sofia riu com desdém. Você realmente achou que eu estava aqui para te salvar? Você nunca entendeu. A fama é uma armadilha. E eu sempre fui a aranha, tecendo as teias para te pegar, para trazer você para nós. Um choque a atravessou. Clara se sentiu traída em um nível mais profundo. Estava cercada pelas sombras, pela escuridão e agora pelas mentiras. Um grito se formou em sua garganta. O que faria agora? Como sairia daquela situação? A pergunta fervilhava em sua mente, enquanto as sombras dançavam, ainda mais próximas, exigindo a resposta que ela temia encarar. Clara sentiu seu coração disparar ao ouvir as últimas revelações. Era como se o chão tivesse acabado de desmoronar sob seus pés. Sofia, agora revelando suas verdadeiras intenções, parecia uma sombra, uma traíra. Disfarçada. As outras modelos estavam próximas, com olhares vazios e sussurros ecoando ao redor dela, como se fossem um coro sombrio e sedento. O que elas queriam? O homem pálido continuou, sua presença absorvendo a luz ao redor. Você possui o que nenhum de nós teve, a chance de decidir. Aceite o que a fama oferece, ou lute contra isso. Suas palavras ressoaram na mente de Clara. E se a escolha fosse o que sua alma realmente queria? O sacrifício que a fama exigia. Um nó apertou sua garganta. Mas, Clara, o grito de uma das modelos quebrava o silêncio. E ela se virou. O rosto da garota havia mudado. Havia uma centelha de humanidade ainda ali. Um fio de esperança. Não se entregue. Você pode ser diferente. Essa única frase acendeu um fogo dentro de Clara. Se houvesse um caminho, um jeito de libertar aquelas almas aprisionadas. Num impulso, Clara gritou: Não, eu sou mais do que isso. Vocês não irão me levar. O poder em suas palavras fez com que as sombras hesitassem. As outras modelos recuaram, confusas. Um momento mágico se formou, onde o medo e a determinação se misturavam. E nesse momento de fraqueza nas sombras, Clara viu uma saída. Podia não apenas lutar, mas redirecionar a energia da fama. Se vocês querem que eu faça parte disso, então vamos fazer do jeito certo. Umas luzes começaram a piscar, quase como se a própria sala estivesse aceitando o seu desafio. Então a figura pálida do homem se adiantou, seu olhar agora repleto de raiva. Você não entende. Essa é uma prisão, uma armadilha. Você pode ser a chave, mas também minha destruição. Ele tentou se aproximar, mas as modelos, finalmente despertando, se viraram contra ele. Clara sentiu a adrenalina correr como um rio em fúria. Com um gesto, conseguiu reunir as energias das modelos, transformando seu desespero em força. Vamos todas juntas. Nós podemos nos libertar. E nesse momento, 1000 vozes se uniram, uma sinfonia de determinação. A luz explodiu em luz, e a doçura do sol parecia entrar por cada fenda.
O homem gritou, sua forma se desfazendo sob a força da união delas. Devagar, o culto se despedaçava. Clara se sentiu leve, como se finalmente estivesse se libertando daquela noite infernal. A última imagem que ela teve foi o olhar agradecido de uma das modelos. Você nos salvou, obrigada. E então, se a batalha não tivesse terminado. Despertar era apenas o começo de um novo desafio. Clara decidiu que contaria sua história, sozinha ou não. E você, o que achou dessa jornada? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e espalhar essa jornada. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O apoio de verdadeiros fãs como você é o que nos mantém vivos.